Olá, minhas pessoas preferidas, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam tudo bem com vocês, porque daqui a pouquinho tem decisão pela Libertadores. Daqui a pouquinho, às 7 horas desta quarta-feira, né, um pouco mais de 24 horas, depende da hora que o amigo ou a amiga estejam vendo esta edição do programa, estaremos em campo novamente com Inter e Nacional, Nacional e Inter lá em Montevidéu, no mítico Parque Central. E na KTO sugeriu fazer uma fezinha de ambos marcam. Ambos marcam. Acho que é jogo para gols amanhã, nesta quarta-feira, em Montevidéu contra o Nacional. E usando o cupom BEHS, o cupom do Lelezinho aqui, vocês têm 20% de bônus no primeiro depósito. Muito bem, vamos lá. Inter em Montevidéu. Uma vitória coloca o Inter nas oitavas da Libertadores. E a grande novidade da delegação é Charles Arangues. Saiu daqui Príncipe Charles, voltou Rei Charles, né? Charles Arangues, que está de volta, pelo menos, a ser relacionado para uma viagem. E é importante que ele esteja, ainda que acho que dificilmente o Arangues vai a campo, mesmo entrando no segundo tempo. Acho difícil, mas se for, bom, é porque tem condições e é um grande acréscimo. A questão é sobre Arangues. Vai de 5 ou vai de 8 daqui para frente? Por que eu pergunto isso? A minha resposta óbvia seria vai de 8. Até porque o Johnny está para ser vendido aí no meio do ano, né? Sporting ou Betis, ou enfim, quem chegar aí com pelo menos 6 milhões de euros leva o Johnny. O Inter está desesperado para vender o Johnny desde o ano passado. E isso para evitar vender o Maurício, né? Desde o ano passado o Inter tenta que alguém se interesse pela compra do Johnny, justamente para poder segurar o Maurício um pouco mais. Porque, enfim, para o lugar do Johnny tem reposição. Tem Campanharo, daqui a pouco tem até o Rômulo mesmo e, sobretudo, na minha opinião, tem Charles Arangues. Porém, por que eu pergunto se é 5 ou 8? Porque no Bayer Leverkusen o Arangues estava jogando de 5. E é um cara que sabe sair jogando. É um cara que talvez não tenha a pegada do Gabriel, mas é muito mais jogador, tecnicamente falando, que o Gabriel. Portanto, daqui a pouco, enquanto fica nessa do Gabriel voltar, o Arangues também recomeçando, não sei se de repente o Mano não vai de 5 ali no Arangues, mas em princípio acho que como segundo homem de meio campo, ainda mais porque o Johnny tá aí e tem que aparecer, né? Tem que estar na vitrine para justamente ser vendido pelo Inter agora na janela para o futebol europeu. Então a questão que fica é isso: Charles Arangues no futuro, ainda talvez esse ano, vai de 5 ou vai de 8, enfim, isso a gente vê depois. O importante é que Arangues volta a ser relacionado, ou melhor, volta a ser relacionado pelo Inter, né? É relacionado pela primeira vez para um jogo do Inter, um jogo importantíssimo, um jogo vital, numa semana importantíssima também, né? Afinal de contas, domingo tem Vasco aqui, e o Vasco, para que não se torne um concorrente do Inter no final do ano, né? Lembrando que o Vasco é o penúltimo colocado brasileiro, o Inter tem que ganhar esse jogo também. Então é um esforço que tem que ser feito quarta-feira para tentar ganhar e já avançar na Libertadores, e também no domingo um outro esforço para vencer o Vasco, para justamente evitar que o Vasco seja, ao final do ano, um concorrente direto do Inter. Eu acredito que não vai ser, tá? Eu não estou nessa vibe de Inter 45 pontos, eu acho que não, as coisas vão melhorar daqui para frente. Mas enfim, é um jogo importante, uma semana decisiva para o Inter, na verdade, tanto na Libertadores como no Brasileirão nesse momento. Na Libertadores, enfim, fundamental uma vitória, porque para se garantir nas oitavas, em tese o Inter tem que ganhar uma em duas. Ou ganha do Nacional, ou ganha na última rodada em casa do Independente Medellín, o que é sempre um risco, né? Tu deixar para a última rodada, para o último jogo. Ainda que eu esteja com um palpite, com um cutuco, que quinta-feira, em Caracas, Metropolitanos e Independente Medellín, o Metropolitanos marcará seu primeiro pontinho. Eu estou apostando no empate. Por que eu digo isso? Assistindo o primeiro jogo do Metrô contra o Independente lá em Medellín, olha, o Medellín sofreu para ganhar o jogo do Metropolitanos. A gente sabe da falta de categoria do Metropolitanos, mas para um time que até agora zerou na competição, eu acho que é o momento daqui a pouco de fazer um crimezinho. Até porque depois, contra o Nacional no Parque Central, o Metropolitanos não vai pontuar. Então, o Inter ou ganha do Nacional nesta quarta-feira no Parque Central, ou vai ter que torcer e dar uma secada contra o Medellín para daqui a pouco definir em casa justamente contra o Independente Medellín, né? Enfim, e infelizmente, a gente no momento não tem confiança que o Inter vá conseguir definir em casa alguma coisa, né? Eu lamento dizer isso, me dói muito o coração dizer uma coisa dessas, mas a gente tem exemplos recentes de Olímpia, Melgar e mais recente ainda o América, né? Então eu não sei se o Inter consegue em casa fazer
o que precisa ser feito. Por isso, seria muito, mas muito importante ganhar do Nacional em Montevidéu. É difícil? Claro que é difícil, é impossível jamais, né? Com as bênçãos de Renteria aí, que, enfim, nos provou, né? Saci Renteria, que se pode ganhar em Montevidéu, inclusive do Suárez. O Suárez era daquele time, né? O Edgley sai pateando ele na lateral do campo naquele momento. O Suárez era a camisa 9 daquele Nacional. O Inter já ganhou lá. E aqui no Beira-Rio, aquele 2-2 foi criminoso, né? O Inter estava com o jogo na mão, estava fazendo 2-1 no Nacional e numa rateada geral, né, nos acréscimos já faz força para tomar um gol de empate, né? Começou ali também a derrocada do Keider, né? O Keider começou aos poucos a perder, ou terminar de perder a confiança de todos nós naquele jogo, onde, né, até o pessoal brincou que ele parecia que estava se abaixando no forno para tirar lasanha, né? Mas então foi um jogo criminoso, era pro Inter ter vencido aquela partida contra o Nacional e acabou empatando. Por isso que eu acho que é muito possível ganhar do Nacional lá em Montevidéu. A tendência de time do Inter, então vamos lá. John, há uma dúvida, Bustos ou Rômulo na lateral, aí na zaga, Vitão e Moledo, a tendência, né, ainda que o mercado esteja voltando, mas como está voltando de lesão, é bem possível que vá Moledo. René na esquerda, né, normal, segue normal, e o René fazendo também terceiro zagueiro, enfim. O meio campo, aí vai Rômulo acompanhado de primeiro, Johnny, Depena, Alan Patrick, na frente Luiz Adriano e Wanderson, né, não tem muita novidade ali na frente. No banco, PH, de volta ao time, né, depois de uma contusão, uma lesão no tornozelo, e, sobretudo, Charles Arangues, né, também de volta a ser relacionado, ainda que eu creia que o Arangues não vá para o jogo nem nos minutos finais. Se for ótimo, porque vai elevar o nível do Inter, mesmo ele não estando em ritmo de competição, o que sempre é um problema, mas talvez o Arangues, mesmo em ritmo de competição, seja um jogador mais importante do que outros que estarão ao lado dele no banco de reservas. Então eu estou apostando muito no Inter nesse jogo, acho que dá sim para ganhar, está na hora de dar um clique nesse time. Não é possível que em 6 meses não se jogue futebol. É simplesmente impossível isso. Então, em algum momento o Inter vai ter que acordar para a vida. Tomara que seja na semana contra o Nacional, lá no Parque Central, e contra o Vasco aqui no Beira-Rio, porque seria muito, mas muito importante mesmo que o Inter tivesse 2 vitórias nessa semana. Meu povo amado, meus queridos, minhas queridas, as pessoas preferidas, sobretudo, deixe o like. O canal precisa muito do carinho de vocês para a gente continuar, sobretudo, cobrando os caras até buscar uma taça. A gente quer taça. Pela grandeza do Inter, não dá para ficar tanto tempo sem ganhar absolutamente nada. Tá bom? E a palavra colorada nessa semana é um mantra também, né? Tomara que dê certo, que a gente consiga copar em Montevidéu. Até mais, turma. Tchau, tchau.